A nossa aula de hoje é sobre o capítulo 11, como podemos identificar uma reação química. Então, vamos falar das evidências da transformação química. Então, a gente sabe que uma reação química, ela sempre se processa, com reagentes se transformando em produtos. Como é que a gente sabe que está ocorrendo uma reação química? Quando muda de cor, quando há formação de gás, ou então pela liberação de calor ou formação de precipitado, como a gente vai ver na página seguinte. Então, aqui nós temos a mudança de cor, que pode acontecer no prego enferrujando, pode acontecer no alimento em decomposição, tá? Quando a gente pega a roupa colorida e joga na água sanitária, a cor muda também, né? Então, são indícios de uma reação química por mudança de cor. Quando há formação de precipitado, então a gente tem aí o exemplo do nitrato de chumbo, quando ele entra em contato com o iodeto de potássio, ele se transforma nesse precipitado aqui, ó, de cor amarela, tá? Que é insolúvel na água. Então aqui a gente vê a formação de um precipitado amarelo. Quando há formação de gás, também é um indício de que está acontecendo uma reação química. Então, a gente pode observar aqui, olha, a formação de gás numa reação química. A formação de gás também acontece, por exemplo, na reação entre um antiácido estomacal com água. Ele libera gás carbônico. Aqui a gente tem uma reação ocorrendo por liberação ou absorção de energia. E a gente tem o exemplo, de vagalume. O vagalume, ele emite luz, então é um exemplo aí, de liberação e absorção de energia. Nós temos ainda uma maneira de representar as reações químicas. Então, ou seja, eu posso descrever essa reação aqui para você. Nitrato de prata reage com cloreto de sódio, formando cloreto de prata e o nitrato de sódio. Eu estou descrevendo uma reação química, mas quando eu coloco as fórmulas, eu tenho uma equação química. Tudo que vem antes da seta é chamado de reagente, tudo que vem após a seta são os produtos, tá? Então aí, ó, a gente tem aqui reagente produto, o coeficiente é o número que equilibra a reação, ele sempre aparece aqui, olha, na frente da substância, esses são os coeficientes, tá certo? Aqui nós temos os símbolos que aparecem na reação química, tá? Aqui indica o sentido em que a reação está acontecendo, Esse daqui indica que a reação acontece nos dois sentidos, que ela é reversível. O triângulo significa aquecimento, setinha para baixo, precipitado, E aqui formação de um gás. Então, aqui no finalzinho desse capítulo, ele descreve ainda a reação lá da formação do precipitado e coloca aqui, ó, a setinha para baixo, tá vendo? Indicando essa formação de precipitado. Fiz um resuminho para a gente poder entender melhor essa parte de reações químicas. Então, ó, toda reação química, ela sempre se processa dessa maneira, reagente formando um produto, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, uma reação química e como ela tá descrita na forma de fórmulas, químicas, então eu passo a ter uma equação química. Então eu tenho ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio mais água. Mas na forma de fórmulas passa a ter uma equação química, tá? Eu tenho aqui uma outra equação química onde aparecem os símbolos que a gente viu lá no livro. Ó, o carbonato de cálcio, que é essa substância aqui, ele está sendo aquecido. Então, depois do aquecimento, ele vai se transformar em óxido de cálcio e vai liberar gás carbônico. Então, essa setinha aqui, ó, ela indica a liberação de gás, tá? Ou desprendimento gasoso. Eu representei de novo a reação que está lá no livro para reforçar que ao lado do iodeto de chumbo, aqui, ó, a gente tem a formação de um
precipitado, tá? E aqui, reforçando os coeficientes, coeficientes a gente vai trabalhar num próximo capítulo, quando a gente falar do equilíbrio da reação, tá? Mas todo número que entra na frente da substância aqui, olha, ele está equilibrando essa reação e, portanto, ele é chamado de coeficiente. Na frente aqui do N2, do nitrogênio, não aparece nenhum número. Então, quando não vem número, indica que aqui a gente tem o número 1, tá certo?